Muito boa noite a todos. Hoje, dia 2 de junho de 2025, uma segunda-feira, como todas as outras aqui do nosso grupo. Hoje vamos receber o professor Tiago Ferreira, ele que é engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Viçosa e professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje o professor Tiago vai falar para a gente sobre inteligência artificial para professores, criação de chatbots personalizados. Sempre um prazer aprender, ainda mais com um colega de outra área do conhecimento aí, né? Então, com certeza vai ter muito a contribuir com os nossos estudos no dia de hoje. Quero também saudar a todos que estão presentes e se você está olhando, né, assistindo a nossa aula em um outro momento, é porque perdeu esse momento delicioso de troca de experiências da nossa segunda-feira, mas está aí conferindo a nossa gravação. Espero também que aproveite bastante a nossa aula no dia de hoje. Então, muito obrigado a todos. E é isso, professor Tiago, a palavra é com o senhor. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite também. Estive participando aí, junto com o pessoal da UFMT, numa semana de palestras sobre IA aplicada à educação, e tive a oportunidade de conhecer a Michelle numa das conversas que nós tivemos lá, num dos minicursos, e era justamente sobre o uso de inteligência artificial. E aí acabou que a gente entrou em conversas de como utilizar a inteligência artificial aplicada à educação, e como que eu já estava tentando, né, desenvolver alguma coisa nessa área aplicada para os alunos. Então, eu já tinha criado alguns chatbots para mim, para tentar direcionar as perguntas, não ficar muito amplo, né, as perguntas e até para auxiliar nas disciplinas. Então, a disciplina que eu dou lá na arquitetura, disciplina de estática das estruturas, e é uma disciplina que a gente precisa de monitor. Né? Com frequência, eu preciso de alguém para ajudar os alunos a tirar dúvida desde o início, questões de trigonometria, seno, cosseno, Pitágoras, né? E até na resolução de exercícios com vetores. E depois, no decorrer da disciplina, tem outros conteúdos também que os alunos costumam procurar. Como eu não tinha um monitor, eu comecei a pesquisar sobre o uso do chat GPT justamente para auxiliar os alunos. Né? Depois que foi criado aí o chat GPT, a gente começou, opa, dá para usar isso aqui para tirar dúvida. Se ele tira dúvida minha de professor, então dá para tirar dúvida também dos alunos. E aí eu me aventurei. Por que criar um chatbot, né? Ou por que não indicar direto somente o chat GPT? Né? Então, no caso aqui, eu estou usando o chat GPT e criando um chatbot específico, que é justamente o GPT, que é um específico para os alunos. Então, a diferença entre usar o chat GPT, né, que eu chamo de chat GPT amplo, para o chatbot, é porque eu consigo restringir o campo de pesquisa e o campo de resposta também. Né? Então, no meu caso, nessa disciplina de estática, eu crio o chatbot, né? Eu não sei se vocês já estão compartilhando a tela, se conseguem ver a chatbot que eu estou aqui. Eu criei o chatbot como tutor da disciplina de estática das estruturas. Nesse chatbot, eu tenho o nome dele, uma descrição dele, né? E algumas instruções de como ele deve se comportar. Tá? Eu vou comentar mais um pouquinho sobre essas questões logo logo. Mas eu coloquei aqui um livro, né, que é justamente o livro que eu uso na minha disciplina. Então eu pedi para ele nas instruções para ele responder somente os conteúdos que estiverem naquele livro e de acordo com aquele livro. Tá? E pedi também que toda vez que o aluno fizesse uma resposta que não tivesse no livro, ele avisasse que não estava no livro, né, e que não faz parte daquele conteúdo. Então, com isso, a gente vai limitando o chatbot e ele se torna mais eficiente também. Né? Então, tem um chatbot que vai responder exatamente na linha da disciplina. Pontos positivos para isso, né? Eu posso colocar uma sequência de ensino. Né? Vou começar pelo capítulo 1 e vou ter exercícios do tipo tal. Então, eu coloco lá quais são os tipos de exercício. E posso, inclusive, colocar o exercício. Né? Eu posso subir o exercício aqui como PDF, já fiz isso algumas vezes. Eu coloco o PDF do exercício, falando qual que é o exercício certo,
e falo para os alunos que, caso eles tenham dúvidas, eles podem consultar o chatbot, que aí ele já sabe qual é o exercício e como é a resolução correta. Tá? Então, ele não vai procurar a resposta no mundo total, né, naquela amostra total do mundo inteiro para ver qual que é a resposta exata daquele exercício, né, ou como ele vai resolver. Ele vai resolver de acordo com aquilo que eu já tiver alimentado esse tutor. Tá? Então, isso ajuda muito a gente, como professor, a criar um chatbot que seja um monitor que vai responder da forma que você trabalha em sala de aula. Então, eu fiquei imaginando assim, né, como que seria, por exemplo, na psicologia, tá? Ou na pedagogia. Então, se um professor está dando aula sobre um professor, um autor, né? Então, ele sobe o livro daquele autor e pede para responder somente naquela linha de pensamento, né? Ou então em outras áreas da medicina, né? Medicina, de repente, o cara tem uma sequência para seguir, ou uma linha de pensamento a seguir, ele não quer que ele avance para outras. Então, você limita o chatbot ali. Tá? Então, nesses chatbots, né, a gente tem que sempre colocar algumas partes que são importantes para poder definir. Então, nesse caso aqui, né, eu coloquei GPT irá auxiliar na resolução do exercício da disciplina de estática das estruturas. E a disciplina é baseada no livro em anexo. Então, esse aqui é o objetivo. Tá? Eu tenho que deixar claro para ele o objetivo do chatbot. Vou colocar para ele também como que eu quero que ele responde. Então, eu quero lá, a linguagem tem que ser motivadora, né, é para usar os emojis, né, que eu quero que os alunos olhem aquilo ali, tenham um pouco de dinâmica, não seja uma coisa muito estática, tenha uma motivação. Usar emoji budget para organizar passo a passo. Então, quando você coloca aqui organizar passo a passo, né, que é o nosso caso, ele vai estruturar a resposta de forma didática. Então, ele vai colocar número 1, fazer tal item. Número 2, fazer tal item. Então, ele vai fazer um passo a passo, que no caso lá da engenharia é extremamente importante para a gente, o aluno entender a sequência que está sendo resolvida. Eu já coloquei para ele, né? Comentei até com você, Felipe, porque ele usa muito adjetivo, né? Já coloquei, ó, não usar termos diminutivos, nem aumentativo, como muito, pouco, nem correr fácil, difícil, complexo, nem simples, né? Para não diminuir o aluno, não desincentivar, né? Que é muito fácil. Às vezes o chat GPT gosta de fazer isso, né? É muito simples. Né? Então eu prefiro que ele não fale essa parte, deixe só, seja mais direto, né? Professor Tiago, só Oi, para eu poder dar uma dica para o pessoal que está nos assistindo, vamos. aqui a tela do senhor, muito provavelmente ela vai estar um pouco longe, mas aí o pessoal, quem tiver pelo computador, no canto inferior esquerdo tem a possibilidade de dar zoom ali, aumentar ou diminuir o zoom. E quem tiver pelo celular, né, é só fazer aquele movimento de pinça na tela, que também consegue aumentar ou diminuir o zoom, tá? Só porque provavelmente ali quem tiver no panorâmico pode ter ali uma dificuldade de ver o que o senhor escreveu aí, né? Então só para orientar o pessoal aí que tem como dar zoom, tá, E pessoal? mais para ser um contexto da nossa conversa. Basicamente, o que eu vou falar é mais importante do que o que está escrito. Né? Perfeito. Por exemplo, o GPT mesmo, você criar o GPT é fácil, é simples, né? Não é algo complexo. Você vem aqui na conversa geral e cria, né, um GPT direto ali, bem rápido e fácil. O importante é você saber qual é o objetivo. Né? Por que eu quero criar um GPT e por que não usar o GPT geral, o chat GPT, que é a situação ampla? Tá? Então a gente tem que saber qual que é a diferença entre usar o GPT ou não. Então, no meu caso, eu escolhi usar o GPT porque eu vou colocar esse link lá no portal acadêmico. Daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês a tela, né, de como que está isso lá no portal acadêmico, né, que é o Moodle, né, que a gente usa aí nas universidades. Então, eu quero que ele responda somente casos relacionados à minha disciplina. Eu quero que ele responda de um jeito X. Né? Eu quero que ele foque somente numa situação. E o chat GPT, muitas vezes, ele interage com o que você está escrevendo. Então, às vezes, ele pode simplesmente pular o passo a passo da resolução. Ele vai lá e te dá uma resposta muito mais rápida e direta. Né? E ele pula, às vezes, uma explicação por achar que não é necessário. Então,
No caso do GPT, eu quero que ele seja didático e passe passo a passo. Então, eu tenho que orientar ele a fazer isso, né? Eu quero que ele não use diminutivos e aumentativos, nem adjetivos. Então, eu tenho que orientar ele também a não fazer isso. Eu quero que ele use, por exemplo, os emojis e os bullets, para poder fazer uma coisa, uma transparência que seja bonito, apresentável, né? Então, tudo isso, tá? Tudo isso, deixa eu abrir aqui um novo chat, responder a tela. Então, tudo isso que eu colocar ali, ele vai me obedecer. Literalmente, eu estou terceirizando essa atividade para o meu chat GPT. Tá? Então, aqui está aberto, aqui, ele vai abrir dessa forma, né? Tutor da disciplina estática das estruturas, auxílio na aprendizado de estática, e eu posso pedir para ele, né, dicas de como estudar para compreender melhor compreender os capítulos 1, 2 e 3. Né? Então, os alunos sabem lá, capítulo 1, 2 e 3, por exemplo, são alguns conteúdos. Então, ele vai responder, porque ele já sabe que é em função do livro que eu coloquei. Né? Capítulo 1, 2 e 3, como já está com o livro anexado, ele vai me falar, né? Capítulo 1 é tal coisa, capítulo 2 é o vetor de força, capítulo 3, equilíbrio de uma partícula. Então, ele vai me dar esse resumo. Então, isso ajuda, né, o aluno a orientar a parte de estudos. Em função disso também, eu posso pedir para ele, crie um exercício sobre o conteúdo do capítulo 3, tá? Para que eu estude, para que eu entenda melhor. Ele pode criar também, e ele vai criar baseado no livro, né? Então, ele vai criar um exercício para eu poder desenvolver. E aí ele vai falar, inclusive, né, o passo a passo de como resolver, uma vez que é para alunos, tá? Então, ele vai me dar o passo a passo, tal como eu coloquei lá na orientação, que sempre é passo a passo, né, para ele responder. Então, ele já coloca aqui o bulletzinho, né, faz o emoji, coloca o diagrama de corpo livre, né, como resolver, na sequência que vai resolver, tá? E vai montando as equações sempre passo a passo, inclusive as operações matemáticas ele também faz com o passo a passo, né? Por exemplo, cosseno de 30 igual a raiz de 3 sobre 2, que é aproximadamente 0,86. Então, ele faz de forma didática. E se você deixar para ele responder, é bem provável que ele pule esse passo aqui dos cossenos, deixa só a resposta direta, né, e não faz de forma pausada, né, para o aluno responder. E aí a gente vê, né, como essas ferramentas são rápidas. Um exercício aqui, ele já gerou o exercício e já resolveu o exercício para mim. Tá? Provavelmente, com o tempo aqui, eu vou dar uma passada geral para ver se ele fez corretamente. Até o semestre passado, ele ainda não estava acertando os exercícios. Mas nas versões atualizadas, foi atualizado agora, eu já não tenho mais observado o erro. Tá? Nesse primeiro conteúdo, ele tem acertado aí a resolução dos exercícios praticamente aí 100%. Não encontrei erro, por enquanto, até onde eu já resolvi. Né? Então, esse GPT, por exemplo, ele vai criar exercício baseado no livro. E aí tem pontos bem interessantes, onde eu ainda vou aprofundando, né? E já tenho indicado para os alunos, que é na resolução do exercício, eu posso pedir para ele corrigir um exercício que eu fiz. Então, digamos que eu tenha feito lá um exercício, né? Fiz ele à mão, pego o exercício, tiro uma foto da minha resolução, coloco aqui no GPT, tá? E vou pedir para ele, ó, corrigir o exercício, né? Então, se for um exercício do livro, ele vai ler a imagem do exercício e vai verificar. Então, vai pegar aqui, ó, o dado, um vetor de 120 newtons de unidade, aponta para baixo e à esquerda, né? Ele está alinhado com um triângulo retângulo
que tem 3, 4, 5 como proporção, ele já entende isso. O lado oposto, que está no eixo X, no eixo Y é 3, o lado adjacente é 4. Então, ele já está tirando informações da figura, todas corretas, vai fazer as componentes de força, ele vai decompor aquele vetor em fx e fy, também acertando aqui. Como esse exercício é um exercício que já está resolvido dentro do meu GPT, né, eu até fico mais tranquilo que ele não vai errar, porque já está resolvido e anexado dentro do GPT. E ele vai lá e corrige o meu exercício. Olha, correção de sinal. Como o vetor aponta para baixo, fy também deve ser negativo, tá? Menos 72. Então, o resultado corrigido é menos 96 e menos 72. Se você observar aqui, eu tinha errado de propósito para ver como que ele ia resolver. Eu coloquei aqui, ó, fx menos 96 e o fy mais 72. Falei, cara, será que o ChatGPT consegue perceber um sinal? Sim. Então ele corrige o exercício e me avisa aqui, inclusive, que o sinal estava errado. Olha, o resultado corrigido é esse. Então, dessa forma, os alunos conseguem utilizar, né, esse ChatGPT para corrigir os exercícios que eles estão fazendo em casa. Então, na hora de sentar e estudar, né, ele pode tirar uma foto ali do exercício dele, tá, e corrigir. Ou então, se ele não estiver nem começando, eu não estou conseguindo nem começar um exercício, como que eu posso fazer? Então, digamos que fosse esse mesmo exercício, fiz alguns prints dele, tá? Deixa eu achar aqui, achei. Eu posso pedir para ele assim, como resolver esse exercício. Então, eu tirei um print, eu tirei uma foto, né, do exercício, aqui, né, seria um vetor simples, para baixo, 120 newtons, que obedece à inclinação ali do triângulo 3, 4, 5, tá? E peço para ele, como que eu faço para resolver o ChatGPT? Tá, ótimo, vou resolver o exercício. Né? É um quebra-cabeçazinho ali, ele usa os emojis, né? Encontrar as componentes fx e fy da força. Um triângulo de referência. A hipotenusa tem 120, o triângulo tem uma proporção de 3 na vertical, 4 na horizontal, 5 na hipotenusa. Identificar os sinais. A força está para a esquerda, componente x negativa. A força está para baixo, componente y negativa. Cálculo das componentes. Ele vai fazer o passo a passo do cálculo da componente e vai me dar a resposta final. Tá? Então, o uso do chat GPT para essa disciplina, por exemplo, pode ser fantástico, porque o aluno não vai mais travar, né, em termos de resolução. Qualquer dúvida que ele tenha, ele pode vir aqui perguntar. Todas as dúvidas que estão baseadas ou estão com conteúdo dentro daquele livro, ele pode vir aqui e tentar solucionar. Isso ajuda bastante na disciplina. Para a gente da engenharia, ainda estava um pouco na dúvida, né, como fazer essa parte lógica, porque tem nesses LLM, né, que são os chatbots, eles não estavam acertando ainda a parte lógica, eles eram excelentes para poder resolver a parte de texto, né, mas ainda não estavam resolvendo as equações de forma correta e nem interpretando bem as imagens. Tá? Nessa última versão que foi lançada, já começou a não ter mais erro. Eu ainda não encontrei erros nesses primeiros capítulos aí do livro, que é a parte de vetores, soma de vetor, estática das estruturas. Eu acredito que durante o semestre eu vou avançar um pouquinho mais em testes, tá? Mas eu também espero, né, se eu encontrar, aos poucos ir ajustando. E quando eu vejo isso, né, desde que eu comecei a utilizar, nos últimos 6 meses os avanços já foram imensos. Então, daqui 6 meses teremos mais avanços. E mais avanços daqui 1 ano, e mais avanços daqui 2 anos. Então, provavelmente a gente vai ter, sim, o uso desses GPTs cada vez mais. Porque ele é focado para uma disciplina. Essa semana, inclusive, eu estive aí conversando com alguns professores. Eu eu vou fazer uma palestra na semana que vem na Engenharia Civil aqui do curso nosso, na semana acadêmica, justamente sobre o uso de GPT e orientar para cada professor criar um GPT para a sua disciplina.
né, a gente ter um monitor que eu posso alimentar todo semestre, né, em função dos meus ajustes da disciplina, e cada vez mais ele ficar ajustado para algum conteúdo. Tá? Então é isso, essa aqui é a minha ideia principal, é onde eu estou me aventurando esse semestre. Aí tinha conversado sobre isso com a Michelle. Eu acho que a gente pode tirar bastante proveito aí desses GPTs. A estrutura básica, né, na hora de você criar e editar, é sempre manter aí o objetivo, é a primeira parte, né, na hora de criar, você criar um objetivo claro, tá? Então você tem que deixar aqui um objetivo claro. Formato do retorno, né? Então como que você quer que o GPT faça o retorno das respostas. Então, se é uma resposta para alunos, é para motivar, é motivadora, é motivacional, é algo passo a passo, tem que ser em nível de segundo grau, tem que ser em nível básico, tem que ser simples, tem que ser objetivo, tem que ser direto, tem que ser rápido, ou quer que explore mais aquele assunto ou não. Tá? Se você quer um parágrafo, dois, três, quatro parágrafos, tudo isso é possível você orientar o seu GPT a resolver. Né? Avisos, então também é legal colocar alguns avisos. No meu caso aqui, né, eu já pedi para ele não fazer figuras e imagens, que seriam os avisos, né? Então eu deixo isso aqui para ele. Eu pedi para não fazer figuras e imagens, porque eu percebi que para fazer as imagens, ele não é tão bom. Para resolver os problemas, ele resolve muito bem, né? Mas se eu pedir para ele fazer uma imagem do resultado, ele já faz uma imagem que às vezes não é coerente com o que eu estava esperando de resultado, tá? Então, ainda, né, não acho que fazer imagens para essa disciplina seja uma solução legal. Então, eu cheguei até a, a segurar um pouquinho, né, essa parte aí, pedir para ele não gerar imagens, então ele vai avisar. Tá? Outra coisa, deixei como aviso também para responder GPT apenas perguntas e assuntos referentes ao assunto abordado no livro. Né? Caso seja feita uma pergunta fora desse contexto, indicar o uso do chat GPT geral. Por quê? Eu quero que o aluno crie uma identidade com aquele GPT. Que o GPT seja, estou precisando tirar uma dúvida. E lembrar que ele tem um tutor virtual, né, um assistente virtual, para poder solucionar aquela dúvida. Então, essa é a ideia geral que eu tenho que fazer. Tá? E depois dos avisos, você também tem que colocar aí um contexto. Tá? No meu caso aqui, o contexto, tá? O nível de aprendizado é para estudantes de engenharia e para estudantes de arquitetura. Você pode colocar também, né, caso, por exemplo, tem um outro GPT aqui que eu estou usando, que é para outra disciplina de aço, não vou entrar nesse porque esse já não está 100% ainda. Né, mas ele são alunos que já têm pré-requisito a disciplina de resistência dos materiais, já tem como pré-requisito a disciplina de estática. Então, quando você fala que já tem um pré-requisito, né, ele já não aborda com detalhes alguns assuntos anteriores para poder chegar na resposta final. Ele vai direto, tá, num ponto onde tem a resposta para aquele assunto, tá? Que você estiver focado. Então, para cada pessoa que for trabalhar, vai gerar uma demanda, vai gerar aí uma visão para atender, né, a situação geral, tá bom? Então, quando você for criar o seu GPT, eu acho bem interessante, eu sou alguém empolgado com isso, né? Eu acho que a gente deve incentivar o uso, só que a gente tem que ensinar o como usar, justamente para a gente não ficar dependente da tecnologia, mas a gente usar ela a favor do bom ensino. Então, os alunos já estão com o celular na mão em sala de aula. Então, se ele entrar ali no GPT durante a aula, ele está ali assistindo a aula, você está escrevendo no quadro como resolver um vetor, ele ficou na dúvida como você fez a decomposição de um vetor no eixo X. Ele já tira a foto, já pede ali para o seu GPT ali na hora, explicar passo a passo como foi que fez. Tá? Então eu consigo
rapidamente resolver uma dúvida de um aluno, ou o aluno resolver uma dúvida, né, com essas ferramentas disponíveis ali durante a aula, né? Então, eu tenho, por enquanto, né, tenho tido aí uma boa experiência com esses GPTs, tá? É isso. Basicamente, aí, primeiro caso, né, de GPT está aqui. Esse é um primeiro que eu criei, que tem dado resultado e que já estou usando esse semestre, já está publicado lá no portal acadêmico, né, que eu fiz. Você vem aqui no GPT, eu posso aqui compartilhar, clicar aqui em compartilhar, e eu posso copiar esse link, né? Então ele vai criar esse link e vai copiar, tá? O que eu vou fazer? Aí eu vou entrar lá no meu portal acadêmico, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do portal acadêmico, para vocês verem como que ficou, tá? Lá no Moodle, né? Aqui hoje a gente está chamando portal acadêmico, na UFMT ficou como portal acadêmico, mas é o sistema, o ambiente Moodle, né, que a gente usa aí nas universidades para poder copiar, tá? Eu vou dar um stop sharing, parar de compartilhar essa tela, eu vou compartilhar outra tela, que é essa tela aqui, ó. Compartilhar. Felipe, conseguem ver a tela que eu estou compartilhando? Sim, Joia. Então eu coloquei aqui, ó, eu pedi para o próprio chat GPT criar. Cria para mim um texto do monitor, o assistente virtual, o tutor da disciplina, né? Então ele já cria ali, né, assistente virtual, destaque de estrutura, né, e como utilizar. Então, clicar no link abaixo, eu inseri o link aqui, né, digite exercício ou dúvida, pode ser texto ou com imagem, e receba a expressão completa dos cálculos organizados e justificados. Use esse recurso para estudar, praticar e reforçar sua compreensão em temas de estática. Então, o aluno clicou aqui, vai abrir já uma outra, né, eu já deixei configurado para abrir um pop-up, né, e esse pop-up vai abrir e você vai conseguir ver ali o GPT, né, dessa disciplina. Então, meu objetivo agora é criar um desses para cada disciplina que eu leciono na universidade, né, para ele ser um tutor e para me auxiliar, né, nessa parte de dúvidas. Lógico que ele não vai resolver todas, né, mas a maioria das mais simples, eu acredito que ele vai auxiliar. E os alunos vão me procurar ainda para resolver problemas dos problemas, mas já ajuda bastante, tá? Deixa eu ver o que mais que tem aqui interessante para eu poder compartilhar sobre esse setor. Acho que é isso, Felipe. Para mim, inicialmente, fico à disposição aqui para a gente poder ir conversando sobre esse assunto. Se quiser, dá para falar mais um tanto, né? Mas acho que nesse aqui em específico, que é o que eu estou mais avançado, e que tem feedback mais positivo, tá? Ele está funcionando bem e eu estou usando ele dessa forma. perfeito, professor Tiago. Eu vou iniciar uma pergunta, então, que eu acho que cabe nesse momento. E a gente tem mais algumas perguntas. Vamos fazer então uma sessão de perguntas aí se eu puder contribuir trazendo aí novidades. A primeira coisa que eu ia perguntar é se quando você compartilha esse link, imagino que é da sua conta paga, né, do chat GPT. Sim. Acho que a Livre não tem como você fazer os chatbots, né? E aí eu queria saber se nunca deu nenhum problema de acesso dos alunos, se eles precisam ter também uma versão paga ou qualquer pessoa com um link tem condições de utilizar, porque, por exemplo, olha, vamos imaginar lá que eu quero uma então para gerar imagens, né? E Uhum. como eu tenho esse recurso de gerar imagens, posso criar, né, uma aplicação para gerar imagens. Compensa eu pegar e fazer ela para gerar imagens e aí se não tiver nenhum custo, né, passar ela para frente e aí pessoas que não têm as condições de pagar os $20, né, poder utilizar pelo menos essa versão mais livre. Queria saber se o senhor pudesse explanar um pouco mais, Esse é se um já ponto aconteceu legal. problemas nesse sentido. Esse é um problema que eu já quebrei um pouquinho a cabeça com ele também. A versão paga é que eu consigo fazer o GPT, né? Eu não sei se na versão gratuita pode.
Mas quando eu comecei a utilizar, até o final do semestre passado, demorei para entender que tinha uma versão que era a versão 4 e a 3,5, que eram versões de linguagem e elas são focadas em texto, mas elas eram ruins para lógica. Então elas não resolviam e não acertavam nenhum exercício, nenhum, vou falar talvez 1% de exercícios que eram de matemática, tá? Agora, agora não, no semestre passado, final aí, meados de junho, eu descobri que, na verdade, quando era para lógica, eu tinha que usar outra versão, que era a versão O3 Mini, tá? Então, a O3 Mini e a O3 Mini Lite, elas são focadas em exercícios lógicos ou pensamentos lógicos, que é diferente, ligeiramente diferente, das linguagens. É como se o chat GPT já tivesse agora várias áreas que trabalham juntas. Uma para gerar imagem, outra para trabalhar lógica, outra para trabalhar a linguagem. Mas quando eu descobri esse O3 Mini Heights, ele começou a acertar todos os exercícios na área da matemática, desde integral, derivadas, triângulos, senos, cossenos. Né? Comecei a perceber que ele funcionava bem. Quando eu criei esse GPT, ele estava nessa versão, que era uma versão paga, tá? A versão O3 Mini Heights. Então, nessa versão paga, eu tinha essa limitação. Toda vez que eu entrego o link para alguém, ele só conseguia acessar a versão O3 Mini Height se fosse pago também. Então, era um problema. Com a atualização última que teve, né, a versão que está gratuita consegue acertar os exercícios que estão na minha versão paga. Tá? Então, já é um pulo, né, para a gente poder ter mais gente resolvendo e mais acesso a links. Até então, até o começo desse semestre, né, na universidade aqui na Federal do Mato Grosso, a gente está começando o semestre hoje, inclusive, é o início do semestre, nós estamos defasados aí em relação a alguns horários, ao padrão, né? Até então, eu estava usando mais comigo e com alguns alunos específicos antes de publicar para a gente usar. Até então estava funcionando tudo, né? É lógico que quando a gente começa a abrir para 20, 30 pessoas utilizar, pode aparecer alguma situação nova, tá? Ou algum computador, não sei, alguma situação onde eles não consigam utilizar 100% do potencial, né, ou da ideia criada. Um desses pontos, eu acredito que seja, a gente não vi ainda, mas é a parte de utilização de foto. Né? Tirar foto do exercício e conversar com o exercício. Então, na versão paga, você pode conversar. Você ativa o microfone e vai conversando, né? Ele vai entendendo e vai te respondendo na hora. Tá? Nas versões gratuitas, você não consegue conversar com o GPT. Tá? Então, pode ser que tenha algumas limitações. Né? A gente ainda não tem 100% aí de testes de pessoas aí para poder falar assim, olha, com certeza funciona, com certeza não funciona. Mas com as atualizações últimas, apesar de ter versões que eu posso escolher a versão adequada, né, para ele funcionar, a princípio a gratuita vai atender também a todo mundo, tá? Acho que essa era a pergunta, né, Felipe? Isso. Muito bem, professor. Obrigado. Vou fazer a leitura da pergunta da Ana. Ela pergunta o seguinte: ela está com dificuldade porque geralmente, né, quando ela faz um chatbot, ela tem que inserir novamente alguns comandos para ele devolver uma resposta adequada. Como se ele só processasse até uma parte do prompt que ela colocou para pedir, né? Então, se eu entendi, ela cria um chatbot, né? E aí, lá naquele momento que ela dá as orientações, me parece que ele não tem feito todas as orientações que ela indica. Não tem seguido as orientações que ela indica ou seguido apenas parcialmente. Se ela tiver aí também, pode ficar à vontade, Ana, de ligar o seu microfone ou escrever aqui no chat. Se não for exatamente essa a pergunta, beleza? Eu acho que ela conseguiu acesso ao chat aqui. Vamos ver o que que ela diz. Eu estou Essa lendo, pergunta mesmo. é, eu tô lendo aqui no WhatsApp, né? Ela mandou no WhatsApp também, né, no Isso. grupo Ana, assim, o chat GPT eu acho que
todo mundo que usa aqui, você pede ele uma vez, depois pede a segunda, pede a terceira. A gente é uma construção que você faz junto com ele, né? De fato, ele não te entrega o que você quer de primeira. Então, até mesmo nesses exercícios aqui dessa disciplina, nesse GPT, eu já tive que fazer várias e várias vezes esse prompt, né? Limitando o que eu acho que tem que limitar, pedindo para ele obedecer passo a passo de forma exata. Então, talvez tenha que ser até mais direto com ele. Responder somente isso, ou responder somente aquilo, né? Então, a forma de perguntar talvez tenha que ser mais direta ou instruções ainda mais diretas e limitadas para ele, né? Qual que é a diferença, que eu comentei no começo? A diferença do chat GPT para um GPT é justamente isso. O chat GPT vai fazer acesso a toda a biblioteca que ele tem de conteúdo. No GPT, eu vou limitar. Então, nesse que eu criei, eu coloquei o livro que eu quero que ele consulte. Eu não quero que ele responda nada fora daquele livro. Justamente para isso. Porque senão ele vai avançar, né, em outros assuntos. Eu acho que foi mais assim, mas eu entendo o que você falou, porque eu já, várias vezes, né, o outro GPT que eu estou criando, que é para disciplina de estruturas, é um cálculo de dimensionamento de estruturas de vigas de aço. Eu peço para ele fazer o passo a passo, eu peço para ele fazer na sequência, né? Eu dou a sequência para ele, mas de vez em quando ele pula um item, né? De vez em quando ele resolve adicionar um item. De fato, eu também tenho esse problema. Então, minha sugestão é ir testando, né? Você vai fazendo, vai melhorando, vai limitando um lado, vai ampliando o outro, né? E tentando descobrir como vai funcionar melhor esse GPT. É treinar o seu funcionário, né? Um terceirizado para te ajudar nas suas atividades. Muito bem, professor, obrigado. Era isso mesmo, Ana? Ela confirmou aqui para a gente. Professor Luiz Solino também tem uma pergunta para fazer. Professor Luiz, fique à vontade. Boa noite, Felipe. Boa noite, Boa Thiago. noite. Boa Boa noite. noite, pessoal. Eu tenho uma dúvida, porque eu estava pensando aqui principalmente em relação à matemática. Eu não sou da área da matemática, mas eu perguntei para o chat GPT, enquanto o Thiago estava falando, se ele consegue criar novas fórmulas e adequar fórmulas. Eu perguntei para ele, ele falou assim, que ele não faz descoberta científica porque precisaria dos pares para poder revisar. Porém, ele consegue criar coisas inéditas e criativas. Porque quando a gente pensa em informação teórica, ele consulta o que já existe, né? O que está disponível. Mas a matemática, como é que ele faz para avançar? Eu pensei na matemática quando o cara está fazendo um mestrado em matemática, um doutorado, e ele precisa avançar alguns cálculos, ou mesmo estar testando novas fórmulas. Como é que ele consegue fazer essa percepção de poderia colocar sei lá, uma raiz quadrada aqui, tal, fazer algo nesse sentido? Ou ele não tem essa possibilidade mesmo? Luiz, é interessante esse assunto porque ele avança no que é na inteligência artificial, né? A gente tem inteligência artificial com um conceito de uso de redes neurais, que seriam camadas de neurônios que a gente usa para poder processar informação. Uma dos usos dela foi para criar o chat GPT, né, essas redes neurais. Então ele cria uma rede neural que vai processar e vai consultar todas as informações para ele poder responder. Então, o LLM, que seriam os modelos de grande linguagem, né, de grande conteúdo, ele consulta o que foi criado. É só o que está na base. Tá? Então, o chat GPT, o Gemini, né, o Cloud, eles vão te responder com base no que eles têm de informação. De vez em quando eles alucinam. Né? O que é alucinar? É quando ele resolve criar uma resposta, né, em função do conteúdo que ele tem.
tá? Mas isso não quer dizer que ele está pensando. Ele está fazendo o que a gente considera como ser humano, né, de pensar e criar algo novo. Ele está criando alguma coisa ali, mas ele não tem uma lógica 100% igual a gente. No entanto, está desenvolvendo agora os agentes de IA. Tá? O agente de IA, ele começa a usar como base o conteúdo que está ali, mas para atingir um objetivo. Então ele começa a processar aquela a informação que ele tem para poder criar ou pelo menos te responder, né, melhor alguns assuntos. Então eu tenho escutado alguma coisa sobre os agentes. Os agentes é a próxima etapa aí do que deve aparecer. O Felipe talvez esteja aí mais também por dentro do assunto, né? Os agentes de IA já são diferentes do chatbot. Então, o agente, teoricamente, você dá uma informação para ele e ele vai processar aquela informação. Mas até onde eu conheço, tá? Por enquanto, eles não criam, tá? Os chatbots não criam. Eles te dão um apoio e muito rápido, né? Para criar texto, mas com base no contexto que ele já tem, nos livros que ele já tem lá em PDF traduzidos, no que já foi treinado, né, esses chatbots. Tá? Então, se você fazer uma tese de doutorado, né, uma tese de doutorado é imprescindível que seja um assunto inovador. Então, você vai ter que criar um assunto, você vai ter que criar uma pesquisa. Ele pode te auxiliar a fazer buscas, né, e pelas biografias relevantes, né, ou que sejam pertinentes ao tema. Ele pode trazer conhecimentos que você às vezes não tem acesso tão rápido na sua biblioteca ou entre seus pares ali no seu departamento, tá? Então ele pode trazer um monte de informação, mas criar uma tese de doutorado, aí já vai depender de você, da sua metodologia, né, de qual é a sua pesquisa, de quais são as suas percepções, né, o que você vai desenvolver para poder desenvolver sua tese de doutorado. Aí, feita a tese de doutorado, publicado o PDF, pronto. Aí ele já sabe tudo, aí acabou. Sabe mais rápido que a gente. A gente leva 4 anos para fazer e ele vai responder todo aquele assunto em segundos, né? Inclusive no notebook LM lá, que esse dia eu vi aqui da... Quem foi? Foi a Helene, né? Que apresentou. Né? Isso. Ele monta ali um podcast de 7 minutos de uma tese que levou 4 anos para ser feita, ele monta em 1 minuto. Ele lê toda a tese, resume ali num podcast que é interessante. E explica melhor do que o próprio autor na banca. Né? Ela É, levou 4 anos para chegar naquele resultado, mas é isso que acontece. Tá? Eu acho que é isso, Luiz. Então, assim, por enquanto ela não cria, né? Mas existe a AGI e existe os agentes. Então, a AGI seria quando ele tá até, os agentes conseguem começar a conversar um com o outro, você colocar 2 agentes para conversar, trocar ideia, inclusive criar. E tem aí depois a superinteligência artificial que eles estão tentando desenvolver, que existe os perigos, né, dela ser usada para todos os tipos de situação, tanto para benéficas ou que não seja tão boa para a gente, né, mas que elas pensam entre si. E se ela pensar entre si, aí sim, aí ela pode começar a criar, mas nós não chegamos ainda, pelo menos no nível para a gente, né, ainda não está disponível esse tipo de inteligência artificial. o que a gente entende por criar, né? Daí, professor Luiz, está satisfeito com a resposta? Tô sim, é que eu só achei esquisito de ele ter respondido que cria. Na hora que eu Aham. perguntei, né? Ele falou que cria. Por isso que eu fiquei. Talvez o telefonema precisa melhorar esse termo aí. Ele não cria, né? É, Ele talvez tem melhorando. texto, né? Mas ele não está criando uma informação, né? Verdade. É Beleza. na onde eu ia entrar, né? Porque essa criação, né? Quando a gente diz que ele cria, é gerar, né? Na verdade, ele está gerando uma É, resposta nova que pode ser exclusiva, mas que não vem do nada, como, sei lá, o pensamento, né? Que vem do inconsciente. Ele vem de uma base de dados, né? Essa base de dados ela é construída por programadores que vão alimentá-la, né? E tudo mais. Mas quando a gente sai um pouco do chat GPT e entra em outras
IAs, por exemplo, né? A gente vê que essa possibilidade de geração realmente assusta, né? Hoje a gente tem como, por exemplo, estava testando uma IA nova, onde você cria um fluxo de geração de qualquer tipo de conteúdo que possa ser mixado. Então, por exemplo, eu não preciso mais digitar, não é o mais escreva para, é o imagem para, som para, ou seja, tudo que for quantificado em linguagem computacional tem condições de ser mixado para que se gere algo novo, né? Então, a gente está realmente afunilando cada vez mais, né? O pessoal da produção de conteúdo audiovisual, por exemplo, acabou aquela ideia de editar sofrido, né? Que você tinha que ficar, tem que cortar aqui, tem que fazer não sei o que lá, tem que juntar isso com aquilo. Hoje em dia tem IAs que fazem um fluxo de geração, que você junta lá dois, três elementos, junta uma imagem com um fundo, com um som, e aí mais um prompt ali, duas frases e pronto, né? Você gerou uma campanha publicitária praticamente inteira ali, só com esse fluxo de trabalho, né? Uma pessoa hoje, né? Um, um produtor de audiovisual hoje, se ele for fazer isso de maneira tradicional, ele vai demorar semanas, né? O editor vai demorar dias, horas de trabalho. E aí com a IA não, a gente deixa esse fluxo bem mais fluente e um operador exclusivamente consegue fazer agora 5, 6, 7 fluxos desse por dia, enquanto antes conseguiria fazer um desse por semana, né? Então, a otimização do tempo é uma das principais características ali dele, né? O próprio GPT que eu estou comentando hoje aqui sobre os exercícios, quando eu peço para ele resolver, ele resolve em segundos. Algo que eu, para fazer na mão, eu vou demorar 10 minutos, 5 minutos, né? Um aluno vai demorar 20 minutos, às vezes, para fazer um exercício que ele consegue resolver em segundos. Então, realmente, a velocidade de processamento das informações é muito rápida. Então, tanto para produzir conteúdo, né, quanto para auxiliar a gente. Eu assisti uma das palestras que estava esses dias aí disponível no YouTube, também eu vi uma pesquisadora comentando que ela tem aumentado muito a produtividade dela, mas isso também tem acelerado muito o pensamento. Então, às vezes, ela tem que produzir muito, ela gera um monte de informação, mas ela dá uma parada justamente para acalmar o pensamento e absorver um pouco do conteúdo, tá? Parar Uhum. uma análise crítica, porque é muita informação e muito rápido, né? Então, a gente não consegue, às vezes, responder na mesma velocidade que ele entrega a informação. Então, qualquer pergunta que você faz, qualquer não, né? Perguntas mais densas que você faz para o GPT, ele responde em segundos. Mas você tem que ler com calma, às vezes tem equívocos no meio da resposta, a gente tem que dar uma analisada. Está diminuindo, tá melhorando cada vez mais, tá também. Né? Ele tem gerado cada vez formas mais precisas. O tutor, o GPT, ele ajuda nisso, justamente a limitar. Tá? Então, estava usando para corrigir prova, por exemplo. O GPT, a gente, como professor, a gente deve começar a utilizar. Não é só os alunos que usam para fazer, né, os trabalhos, agora a gente usa para corrigir É, provas também. Então, eu tenho feito meus testes. Então, esses dias eu passei uma prova para eles e metade da prova era de múltipla escolha, né? Eu queria facilitar a minha correção, né, para ver como que é a correção de múltipla escolha. E ele perguntei como que eu faço para corrigir uma questão de múltipla escolha. Peça para elaborar um gabarito no final. Joia. Então, eu coloquei lá no finalzinho, lá, questão de 1 a 20, aí o aluno tinha que marcar, né, qual que foi a letra que ele colocou. Você tira uma foto e já te fala, ó, tantas questões estão certas, tantas questões estão erradas. Mas ele errava toda vez uma. Não sei porquê, né, eu até perguntei para ele, para o próprio GPT, você está errando de propósito? Porque toda vez você erra uma das correções, né? Ele falou, não, eu erro porque tem uma sombra diferente, porque tem foto pode estar distorcida, né? Mas isso foi na última versão. Na atual, uhum. já zerou esse problema para mim. Então, até a leitura, né, para correção de prova, a gente pode utilizar, hein?
e já está melhorando. Então, a gente vai ter uma ferramenta de produtividade. Tá? Uma das opções, por exemplo, é a gente no próprio Moodle, né, o aluno, em vez de subir para o Moodle um exercício, né, digitado, ele pode fazer à mão o exercício, ele sobe a foto e daqui a pouco vai ter dentro do Moodle, né, uma correção da foto dele, não mais do que ele digitou. Então isso também vai. São Paulo está empregando exatamente essa tecnologia aí essa semana, hein? É mesmo, cara. Nas escolas públicas. Não exatamente nessa tecnologia, mas a ideia é fazer com que vários processos de correção, né, e tarefas e correção de tarefas seja automatizado agora com uma IA, e claro, né, eles compraram uma IA educacional e tal, né, para fazer toda aquela gambiarra, né, mas a promessa é essa. Que É interessante. complexo, né, professor? Porque, por exemplo, eu gosto, né, eu às vezes na educação básica, às vezes eu tenho 600 alunos por ano, né? Então, por exemplo, numa demanda de 600 alunos por ano, infelizmente eu tenho que fazer prova gabaritada, né? Não dá para eu fazer prova, né, ou de pergunta aberta, porque senão eu vou passar o resto da minha vida, né, corrigindo. Uhum. Mas até essas vão ser possíveis agora, né? Porque apesar a partir de um conhecimento prévio, eu posso lá subir uma questão com a resposta do aluno, com a letra feia dele lá, e o chat que se vire para me dizer se está mais ou menos certo, mais ou menos errado, me dá pelo menos lá uma nota de 0 a 10, e a partir daquilo eu posso refinar daí, né? Mas Mas já temos essa realidade aí. é bem interessante, Felipe. Esse eu ainda não fiz ainda de fato, né? Eu utilizei para teste. Correção de prova, como eu fiz com vocês aqui a correção dos exercícios, mas era um teste, né? Então eu erro de propósito. E fiz alguns testes com as provas dos alunos. Minhas provas são todas abertas dessa disciplina aqui, tá? As que eram fechadas é da disciplina de aço. Essa disciplina ela é toda de questões abertas. E aí eu comecei a fazer alguns testes para ver pontos que a gente considera, né, como professor. Quando eu corrijo uma questão aberta, eu começo a entender o que eles não estão entendendo. Eu começo a perceber aonde estão as falhas dos alunos. Né? Então, se eu deixo para IA corrigir, eu vou deixar de saber também o que os alunos não estão sabendo. Exatamente. Esse vai ser um ponto que vai acontecer. Mas, eu tenho lá 30 alunos, cada aluno são 4 questões abertas, são 8 páginas 4 a 8 páginas por prova. Então, eu vou ter lá um monte de prova, né? E realmente, eu fico 1 a 2 dias, às vezes, corrigindo provas de cada disciplina. Tá? Se você não tem isso com a IA para resolver, onde o aluno sobe a prova, você tira uma foto e ela corrige, ajuda muito. E aí, até a própria correção tem que ser dessa forma. Então, o que a gente tem que fazer? Eu vou colocar para a IA, ó, do item 1 até o 2, se ele falar tal coisa, 10% da questão. Se ele comentar tal item, mais 10%. Se ele errar sinal, menos 15%. Então, eu vou ter que criar critérios para correção. Então, você comentou, né? Como que eu vou fazer para escrever, né, na parte escrita, né? Se ele acertou a história do Brasil ou não sei qual que é as questões, né? Mas, se ele acertou que é Pedro Álvares Cabral, né? Então, 10%. Se ele errou o ano, menos 10%. Então, você tem que criar critérios para ela, né? E para criar critério, inclusive, você pode usar ela mesma. Quais os Isso. critérios bons para eu poder corrigir uma questão aberta de história, filosofia, né, ou geografia, enfim, ela vai te dar. Né, e isso para mim, inclusive, foi interessante. Dentro da engenharia, eu perguntei para ela como que eu posso criar 20 questões fechadas que não sejam simples, não sejam todas simples, ou simplórias, né, melhor. Ele falou, vamos separar em 10 questões simples, 5 médias e 5 difíceis. Aí eu perguntei, o que é questão difícil? Aí ela me fala, olha, questão difícil é uma questão que o aluno vai ter que usar o conteúdo para aplicar ele na prática e resolver um problema. Né? Então ele vai ter que abstrair, não vai ser somente aquilo que ele leu, ele vai ter que usar o que ele leu para poder responder. Né? Ele vai ter que ter um pensamento crítico de desenvolver durante a prova. Então, para mim, que sou da engenharia, que nunca fiz pedagogia, o próprio GPT está me ajudando a criar provas melhores, né, distribuindo melhor as questões da prova.
Então, ele me auxilia mesmo. Tiago, faça questões do tipo aplicação direta, depois façam questões onde o aluno vai ter que abstrair, vai ter que usar o conteúdo para resolver uma situação prática, tá? E essa questão é que eles vão ter mais dificuldade. Então, utilize 50% das fáceis, 25% média, 25% difícil. Eu posso acatar ou não, né? Mas eu achei até isso interessante. O próprio ChatGPT auxiliando a gente a preparar provas, né? Então, os alunos estão usando para poder fazer os trabalhos, a gente está usando para preparar as provas. Bom ou ruim, né? O ChatGPT está ajudando a gente aí a criar algumas situações. Tomara que exista uma época onde você envia o trabalho do aluno, daí o chat começa. Não, mas peraí, esse aqui eu que escrevi, cara. O cara tá te trollando aí, fica esperto, hein? Boa. Nossa amiga Helene gostaria de falar também, mas Acho ela que meu tava com. microfone não tá funcionando. Tá funcionando? Tá, agora tá. Ah, que bom. Pra mim não tá aparecendo. Não, eu quero falar que essa questão da imagem é um problema. Eu tava debatendo isso aqui em casa nesses dias. Tô tentando convencer meu marido de fazer um trabalho dele todo focado nisso. Porque eu fui traduzir uma. Fui traduzir não, né? Fui pedir pro ChatGPT ler uma carta de 1900 por ali, né? Escrita naquela ortografia antiga, né? Maravilhosa. E numa imagem que eu não me atentei muito na qualidade. E vou te falar, o ChatGPT traduziu da forma dele, entendeu as palavras como ele quis, inventou coisa. Foi, eu penso que se aquilo ali que ainda era uma letra legível, né? Eu depois enviou até a foto lá. Ele traduziu errado, né? Tipo, imagina garrancho escolar, muitas vezes. Eu falo porque minha letra é um garrancho escolar, né? Até hoje. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que ainda vamos ter que evoluir muito. Acho que poder jogar umas imagens, pedir corrija aí. Que realmente não tá indo. Não Uhum. sei se outras versões já vão. Pois é, mas desse exemplo aí eu já tenho um exemplo contrário, por exemplo. E Que quando eu estava iniciando os testes, né, com essa possibilidade de você poder enviar uma imagem, eu nem usei o ChatGPT, eu usei o Copilot, que na época eu ainda não pagava, né? Usei o Copilot e mandei uma foto do meu ventilador todo arregaçado, mas aquela fita que mostra, né, o consumo de energia. E ela estava toda suja, rasgada, assim, no canto. Falei, olha, queria que você me dissesse o que que é isso. E ele leu, né? Falou: olha, isso aqui é uma fita métrica de consumo de energia, os padrões são esses. Isso aí aparentemente é um ventilador. É, a sua fita indica que o consumo do seu ventilador é B, então não é dos mais econômicos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não leu exata e precisamente o que estava, né, na fita, mas mesmo com rasura, com recorte sujo, né? Ela conseguiu interpretar o que que era a imagem e me dar uma resposta que eu precisava naquele momento. interpretar, ele interpretou. Ele me deu exatamente ali, falou, olha, isso aí deve ser uma carta antiga, por causa da Ah, questão da letra. Mas na tradução, muita coisa ele entendeu, e o que ele não entendia, ele inventava. esse é o problema. Ele dava ali o que ele achava que poderia ser. E no final tive que fazer na mão, né? Então, Nesse ponto aí, a gente vai ter que pedir para os professores ensinarem o pessoal a fazer caligrafia direitinho, né? Pessoal, É, espera aí, ó. Né, na primeira série, segunda, terceira, lá, caprichar nas caligrafias, né? De fato, a gente vai precisar, eu vejo, que a gente precisa de fazer perguntas melhores. Então, a gente tem que estar atento a português, né? A saber preparar as perguntas. Então, para isso, a gente tem que saber ler bastante. Ele entrega respostas imensas. Se você não souber ler com calma e interpretar, também não adianta nada, né? Então ele te dá respostas muito técnicas. Hoje eu fiz uma pergunta aqui em função de uma rotatória que tem aqui na frente de casa que dá muito acidente. Perguntei para ele, ó, como instalar semáforos temporizados e quanto custaria. Ele me preparou quase 10 páginas aqui de uma sequência, né, de como fazer para instalar 4 semáforos temporizados com sensores que vão medir o tamanho das filas das 4 entradas, quanto custa cada sensor, qual tipo de semáforo, tá? Uma situação assim. E, inclusive, o programinha para poder rodar em Python, né? olha que beleza.
Pois é, qual computador que eu tenho que colocar lá instalado no semáforo, com qual programa que eu tenho que colocar lá, deu em Python. Então, assim, eu, por exemplo, não entendo nada de programação. Se aquele programa em Python funciona ou não, eu não sei. A mesma coisa funciona para os textos que ele entrega. Não quer dizer que estão 100% certos. A gente vai ter que ter critério, né, para poder analisar. Então, tem 10 páginas para resolver um problema de rotatória. Aquilo é coerente? Não é? Eu teria que sentar, chamar alguém da engenharia mesmo, pessoal de transportes, né? Teria que sentar e fazer um projeto. E aí o projeto não sai em 10 segundos igual ele fez, né? De fato, a gente tem que sentar, conversar, analisar, ser crítico, ver se de fato é isso, não é, se essa é a solução ou não é. Tá? Então ele vai te entregar um monte de informação, mas vai caber a gente a interpretação. Vamos ter que continuar lendo os textos, talvez tenha que ler até mais, né? Exatamente. Para poder saber lidar com ele. Boa noite, pessoal. Boa noite, Felipe. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Pegando o bonde andando e sentando na janelinha, né? Eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi para lidar com esse tipo de tecnologia em sala de aula, que é demonstrando, inclusive, uma habilidade que eu desenvolvi ao longo dos anos. Felipe, passa para mim aí, fala para mim aí dois números de 3 algarismos para a gente fazer uma multiplicação, que eu tenho a habilidade de resolver multiplicação super rápido. Fala aí para mim. Olha lá, 196, 891... Vezes 52. Falou 3 dígitos, mas beleza. Vamos lá. 52. Foi rápido, né? A dificuldade que a gente tem lidado com o ChatGPT por aqui, eu dou aula para a turma de ensino médio. E eu tenho percebido que ele tem, obviamente, uma incrível capacidade de geração de texto, mas não necessariamente que esses textos são... que é justamente esse ponto, né? A gente precisa aprender a perguntar para aprender a obter essa resposta e ler, interpretar, entender essa resposta que está sendo apresentada. Nem sempre essas 10 páginas e eu com toda certeza, se soubesse que foi o GPT que gerou o código Python para gerenciar o semáforo, eu ia dar a volta para pegar outra esquina. Eu sou programador também, né? E porque ela, de fato, hoje a gente está nesse pé. Ele gera texto, mas não necessariamente que esse texto tenha algum peso, porque a gente às vezes pergunta errado mesmo. E aí incorre nessas situações, nessa brincadeira, né, de tipo, a resposta é super rápida, mas é só uma resposta, né? A gente às vezes precisa investir um pouco mais de energia para conseguir extrair, se é que dá, às vezes não dá. Às vezes dá também, né? Mas boa parte das vezes não dá, porque além de todos esses usos, a molecada aqui aprendeu a usar o ChatGPT como fonte de pesquisa. E aí a coisa vai por água abaixo, quase, praticamente, né? Porque ele vai gerar textos, e essa é a função dele. Mas a qualidade, às vezes, deixa bastante a desejar. A gente aqui está abordando muito, né, do GPT, que são os de linguagem, né? Eu estou falando do chat GPT, inclusive, mas a gente tem aí uma série de outros, e essa concorrência entre eles está fazendo com que as respostas também sejam cada vez mais precisas. Um dos comentários que teve aí na semana didática lá do pessoal da educação foi justamente abordando um pouquinho de como as gerações estão lidando com isso. A nossa geração, eu pelo menos aí com meus 45 anos hoje, né, sempre desconfiei das respostas que o computador me dava. Então, desde que quando eu comecei a usar o DOS lá, né, CD barra alguma coisa e entra, eu tinha erro, desconfiava e tal, e aí o próprio Word, né, tinha o assistente virtual do Word, né, quem lembra do clipezinho, né, ele sempre me respondia errado. Hoje, eu já entro no chat GPT para tirar dúvida de qualquer software de como utilizar e ele responde de forma excelente.
eu parei de ter problema de travar em atividades de algum software que eu estou usando. Todo software da engenharia, inclusive, já tem os manuais dentro do ChatGPT treinados. Então, se eu pergunto para ele como criar uma viga com 2 furos na extremidade usando o software Tecla Structure, por exemplo, ele na hora, tá? É assim, ó, vai no canto esquerdo da tela, clica em tal lugar, vai no tal menu, acha lá, clica, pronto. Então, ele resolve muito rápido. Eu acho que pela primeira vez eu vejo um assistente de uso de softwares que funcionam, né? Que era o clipezinho do Word que não funcionava, agora ele funciona. Inclusive para o Word mesmo, você pode entrar no ChatGPT ali e vai te dar o Word, o Gemini e tudo. Então as respostas estão ficando cada vez mais coerentes. Eu acredito que com o passar do tempo, vai ficar cada vez mais preciso. Então essa nossa conversa aqui, por exemplo, eu vejo que a insatisfação de erros, né, ou respostas erradas que estão dando, tanto aí a da Ana, que perguntou que ela foi criar o chatbot dela e não está funcionando, eu, na hora que criar uma imagem, cria uma vez, cria duas, por enquanto não tem funcionado, né? A Helene foi traduzir um texto e não obteve uma resposta interessante, né? Os alunos pesquisam e você não sabe se ele respondeu certo. Eu acredito que cada vez que passa, a gente está chegando num ponto onde está cada vez mais perto da resposta correta, né? Eu acho que a gente vai avançar para isso. Então, essa geração atual já confia muito mais nas respostas dos problemas. É diferente da nossa geração que desconfia de todas as respostas de problemas. Então, eu acho que a geração que está vindo aí, do pessoal que estava talvez na quinta série, né, hoje em diante ali, até chegar no primeiro ano, tem mais 2 anos aí, e meio, 3 anos, vai pegar uma outra realidade, né, em termos de resultados e respostas. E a gente vai ser os mais criterioso, né, com as respostas. Pelo menos essa é uma visão pessoal, Felipe. O que vocês acham aí? O que vocês estão observando? Porque é interessante saber de vocês. Eu estou respondendo hoje que eu fui convidado, mas eu também tenho as mesmas dúvidas que vocês, né? Bem parecido, inclusive. Eu acho que a gente está bem alinhado aí em termos de dificuldades. Eu vim trazer uma solução, mas as dificuldades são parecidas. Então é isso, eu acho que, assim, o problema que eu vejo é que a molecada não sabe para que serve o ChatGPT, né? E acha que é um buscador, né? Um navegador. Quando na verdade não, né? Ela é uma solução para criar uma sequência lógica de palavras que tem a maior probabilidade de estar correta. E aí, quando você vai para ela como se fosse um oráculo, né? Aí você acaba se deixando impactar, inclusive, mais pela própria resposta. O que era para ser uma resposta talvez coerente e simples, se torna uma resposta fenomenal, né? Uma resposta que você fica até de queixo caído. As minhas primeiras interações com o ChatGPT foram bem assim, né? Parecia que finalmente eu tinha descoberto assim a coisa mais magnífica do mundo e que ia resolver todos os meus problemas, né? E aí hoje eu olho e percebo que o problema sou eu. As coisas não andam é porque eu tô parado e não porque por falta de recurso, né? Mas é um pouco isso. E aí, para nós, né, que estamos na educação básica, eu, o professor Felipe Hipólito, né, o Luiz, o professor Luiz também, nosso desafio é fazer com que essa criançada entenda isso também, né? Que eles não vão sair ali com uma receita mágica, que eles vão sair ali com alguma indicação, talvez um pensamento que eles fossem demorar ali talvez horas para chegar, né, numa coisa consistente, eles diminuem esse tempo, né? Eles podem ir direto para lapidar a ideia e não mais necessariamente fazer fluir a ideia, né? Só que esse é um aprendizado que é complexo de desenvolver na molecada, é bem complexo. Quando você vai para outras IAs, então, isso é pior ainda, porque, por exemplo, a gente pega essa nova IA da Google, né, de geração de vídeos, né, o View 3 lá. Isso é um sonho que eu tinha de criança, né? Como que eu vou pegar uma coisa que está dentro da minha cabeça e vou escrever essa coisa e depois essa coisa vai se materializar na minha frente? Isso é uma coisa que eu nunca tinha imaginado, né? E hoje eu tenho condições de fazer isso. E o que que vai fazer com que eu tenha essa resposta mais afinada? É a pergunta. Então, quanto melhor eu
fazer a solicitação, melhor vai ser a resposta dessa solicitação. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí, por exemplo, quando eu estava aprendendo a mexer com o VEL3, né? Lá só aceitava prompt em inglês. Aí, se você fizesse prompt em inglês, o áudio saía em inglês. Aí eu fui lá pesquisar e tal, aí que eu vi que dava para eu falar, olha, querido, o áudio em português. Por mais que ela não entendesse o texto em português, ela consegue gerar o áudio em português. Olha que maluco. E o prompt inteiro tem que estar em inglês, senão ela não aceita. É umas coisas que fica meio assim, putz, como que eu vou, né, ter condições de realmente perceber isso, né? E é cada vez mais afinado mesmo, né? Como você disse, cada vez mais dentro daquilo que é esperado como uma resposta promissora, né? Uma resolução do problema. Eu vejo assim, né, dentro da minha área de engenharia, eu me assusto ainda. Eu estou nessa fase ainda talvez da surpresa. Caramba, como que pode? É muita informação em todas as áreas. Então, quando eu chego lá na educação, eu me assusto porque todo mundo da educação também está, às vezes, assustado porque tem muita informação na educação. Esses dias fui no dentista, peguei minha radiografia e joguei no GPT para ele ler a radiografia. Ler a radiografia e te fala, putz, tudo certinho, cara. É uma leitura fantástica, né? Pega um exame de sangue, você coloca no chat GPT, ele te dá um resultado que impressiona. Eu fico Uhum. como que pode isso ser estatístico? Eu fico curioso. Para mim, não parece ser 100% estatístico. Tem mais coisa já. E eu saí da ideia do 100% estatístico foi quando eu comecei a trabalhar com os modelos da engenharia, que eu comentei com vocês, que tem a lógica. Então, eles já têm um modelo, que é o LLM, né? Mas já existe uma parte que tem que ser lógica. Então, a lógica aplicada talvez ao LLM. Porque senão ele não conseguiria terminar de resolver os exercícios de estática. Né? Uhum. Os exercícios de estática, eles erravam todos, inclusive, porque era só pela primeira parte, né? Que seria essa parte estatística, talvez. Eu não sei exatamente como funciona de forma exata os LLMs. Mas eles estão começando a colocar dentro do mesmo chat GPT vários blocos, né? Ou várias peças que funcionam interligadas. Então você tem criação de imagem, criação de vídeo, tem a parte de lógica e a parte de linguagem. Então não sei como que eles vão se interagindo, né, para poder resolver essas situações. Inclusive eu acho que os agentes que estão sendo criados têm um pouquinho dessa função, talvez por trás, que a gente não tá vendo o que está acontecendo. Né? Então provavelmente isso aí deve ter muito mais coisa embutida, né, porque eu vejo já uma situação, as respostas lógicas acontecendo com mais frequência. Então, eu fico curioso, mas é curiosidade ainda, viu, Felipe? Ainda não posso falar, será que é 100% estatístico? Será que não? Porque tem hora que é muito impressionante, né? É impressionante. Eu também já fiz teste com exames e realmente, praticamente eu quase dispensei o médico. Mas é isso. Professor Tiago, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. A gente já até passou de uma hora aqui. Foi muito esclarecedor, foi muito importante a aula de hoje. Acho que o pessoal gostou bastante, podemos interagir, né? Tivemos bastante perguntas. E queria agradecer a você e dizer que assim que tivermos aí a possibilidade, queremos você de novo já para trazer os resultados aí desses testes seu em sala de aula com esse chatbot aí, beleza, professor Tiago? Combinado, com Aos certeza. demais, muito obrigado por estarem conosco na noite de hoje. Foi um prazer estar com vocês. É sempre, né, um prazer estar com todos vocês. E caminhando um pouquinho mais aí nessa trilha de construção coletiva do conhecimento que a gente tem como norte aqui do nosso grupo, o Geleia. Muito obrigado, professor Tiago. Muito obrigado a todos. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.